Saudações ao formigueiro, iniciando aqui o nosso primeiro episódio do Formigando Podcast. Hoje como nosso convidado Marco Freitas, CEO da Formiga Digital. Beleza, fala pessoal, como é que tá? Fala Gabriel, tranquilo? Bom, Marco. Feliz aí por idealizar esse projeto aí junto com esse parceiro aí, Gabriel, maravilhoso. A gente já batendo aqui áudio, vídeo, background, muita coisa legal para vocês, bastante assunto interessante, tá? Vamos falar sobre vendas, network, marketing digital, empreendedorismo, conversa com parceiros e clientes, muita coisa interessante, tá? Sejam todos bem-vindos, vocês não perdem por esperar. Perfeitamente, tudo isso e muito mais depois da nossa introdução. Até já. Perfeito, Marco. Iniciando aqui a nossa conversa, nosso primeiro episódio com um papo mais leve. A gente quer saber quem é Marco Freitas? Cara, boa pergunta, né? Marco Freitas por Marco Freitas, né? Cara, bem interessante. Na verdade, eu mesmo fico me perguntando quem é Marco Freitas, né? Primeiro, é uma característica que virou marca, né? Porque é muito interessante quando a gente faz o que a gente ama, a gente vira referência para o mercado. E eu fico muito feliz em ter algumas realizações profissionais. Mais do que tudo, né, cara? Pessoal primeiro. Cara casado pela segunda vez, extremamente feliz, 2 filhos de sangue, 2 filhas indiretas, 2 pets que são filhos de pelo, né, que a gente fala. Cara, eu sou um cara apaixonado pela vida, sou um cara cristão, apaixonado pelos ensinamentos de Cristo, um cara apaixonado pela profissão. Então eu falo que às vezes eu trabalho, na grande maioria das vezes eu me divirto. Então esse é Marco Freitas, né? Foi um pouco da minha essência. Perfeito, Marco. Saindo agora um pouquinho do âmbito comercial, do profissional. No pessoal, quem é Marco Freitas? O que você gosta de fazer no seu tempo livre, assim? Cara, é interessante, né? Uma pergunta bem legal porque, obviamente, a gente tem vida lá fora. Sim, sim. Mas a gente acaba fazendo essa intersecção daquilo que é marketing, do que é vida pessoal. E muitas vezes eu me vejo, né, vendendo, empreendendo, fazendo marketing fora também, que é uma consequência natural. Mas tem outras atividades, né? Eu, aos domingos, por exemplo, gosto de ir para a igreja, renovar energia, escutar um louvor, escutar a palavra de Deus, enfim. Não que eu não faça isso durante todos os dias, mas domingo a gente tem um ponto focal. Gosto muito de ir para estádio com os meus filhos, curto um futebol. Que legal. É uma coisa meio que descompressão, né, cara? Falando em futebol, tem um time do coração? Eu não sou aqueles narradores que não pode falar nem nada, etc. Embora esteja na Zona Leste, na Moca, que só tem palmeirense, vindo da Tatuapé, que só tinha corintiano, eu acabo quebrando um pouco a regra, né? E sou São Paulino. Mas a gente já ganhou tudo, então tá tudo certo. Por mais que não viva um bom momento, a gente já ganhou bastante coisa, né? Mas, cara, tem isso. Eu gosto de jogar um videogame, um FIFA, sou fifeiro mesmo, coloco nas redes sociais. Não sou daquele que deixa de substituir atividades produtivas para ficar jogando videogame, não sou desse cara. Mas, obviamente, no momento de descompressão, eu gosto de jogar com meus filhos, meus patos, né? Que eu fico enchendo de saco. São meus patos, viu, cara? Mas é uma coisa bem gostosa, é uma descompressão. A gente precisa realmente daquela descarga, né? Distrair um pouquinho a mente, né? Para sair um pouquinho dessa correria do dia a dia, né? Exatamente. Obviamente, gosto de fazer aquele passeio a 2, viajo com a minha esposa às vezes, a gente come um fundizinho, enfim, né, cara? É tudo aquilo que faz bem aí, alimenta a nossa alma e dá força pra gente continuar. Então, é um pouco da minha rotina. Perfeito, Marco. Olha, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, gostaria de saber um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Como que você iniciou nessa área do marketing digital? O que te apaixonou nisso? Como que foi esse começo? Show. Antes do marketing digital, é importante dizer que eu sou apaixonado pelo comercial, né, cara? Sempre fui um vendedor. Muita gente tem até receio de dizer, mas eu começo minha trajetória lá com 12 anos no Corpo de Patrulheiros Mirim em Santo André, trabalho numa frente de office boy, morava em Santo André, trabalhava lá no Anhangabaú, minha mãe ficava toda preocupada, eu anotava roteiro na mão, cara, para saber como chegar até o Anhangabaú, muitas vezes me perdia, era para descer no Brás, eu ia até o Anhangabaú, cara, era uma bagunça. Mas graças a Deus isso me deu bastante maturidade, né? Fiquei alguns anos lá, depois com 15 anos vou trabalhar numa empresa que trabalhava com recrutamento e seleção, aprendi muita coisa também. E obviamente fiquei um tempo lá, saí, fui para uma gráfica. E quando eu estou nessa gráfica, eu trabalhava com a parte de silk screen, eu trabalhava com a parte de plastificação, guilhotina, e, cara, não tinha curso, né? O chefe ensinou a gente saiu fazendo. E é muito legal que a gente fazia a produção de guilhotina, cortava, fazia silk,
e ensacava e entregava o guia, cara. A produção manual mesmo. Manual, cara. Então, às vezes a gente escondia os guias que a gente errava. Tomara que o meu ex-chefe naquela ocasião não veja essa reportagem, mas a gente chamava de cemitério de revista, que a gente escondia algumas que a gente errava e tava tudo certo. Mas, cara, era uma coisa que a gente dá tanto valor, né, cara? Eu tomava leite, minha mãe dava 1 litro de leite quando eu chegava em casa, porque a gente respirava muito aquilo, chegava, dava tontura e etc, né? E tem uma coisa interessante de dizer, naquela época eu namorava uma menina, não vou citar nomes, obviamente, mas a família tinha todo um preconceito, cara, porque eu trabalhava em gráfica, tinha uma baixa renda, etc, ela vinha de um poder aquisitivo maior, enfim, acabou que não deu certo o relacionamento, mas felizmente eu virei vendedor, né, fiz outras conquistas, e aí começa ali minha trajetória, cara, numa gráfica eu vendendo não, né, se você me permite, já vou entrar na questão da venda. Perfeito. Por ser observador e entender em algum momento, né, que aqueles anúncios, aqueles classificados que tinham guia, pagavam os nossos salários, eu via a revista cada vez menor. Então eu me senti realmente numa responsabilidade de buscar mais anunciantes, capilarizar mais o nosso negócio ali para que a gente pudesse se manter empregado, né, cara? Então eu pedi uma oportunidade pro patrão e ele falou, vamos tentar. E fui, cara. Mas eu não tinha falado para ele que eu era extremamente tímido, era travado mesmo. Enfim, tentei 1 semana trabalhar, não conseguia vender nem droga para viciado, cara. Acabei que retroagiu, né? Voltei para a operação, não consegui vender, mas aquilo ficou na minha cabeça, cara. Eu quero fazer isso. A tentativa de cabeça, quero tentar, né? E como conseguir isso? A gente não tinha tantos elementos e tantos recursos como a gente tem hoje. Muito vídeo, muito podcast, sim. Muitos cursos, né, cara? Não tinha muito Instagram, era Facebook nada, era Orkut, pra você ter uma ideia. Então, o que eu fiz, cara? Eu fui impactado por um desses anúncios, fui fazer um curso de oratória, né? Acho que era Teófilo Sanches, alguma coisa assim nesse sentido. E, destravei mesmo, cara. Isso aí não é mito. Eu falo com muito mais naturalidade, destravei, quebrei algumas muletas verbais, etc. E aí acabei angariando bastante coisa e voltei para a área comercial, pedi outra oportunidade. E em 3, 4 meses bati todas as metas lá e ali eu me apaixonei totalmente pela área comercial. Foi uma virada de chave, você poderia dizer? Total, cara. Obviamente o mercado me absorveu depois, né? Porque eu estava numa empresa pequena, daí eu trabalhei em empresas como Editora Abril, trabalhei na Folha de São Paulo, nas dealers, né? Trabalhei na Global Source, trabalhei no Walmart, trabalhei eu trabalhei em tanta empresa bacana, cara, que eu aprendi muita coisa, legados, culturas, né? Uma empresa americana, outra espanhola, outra chilena, mexicana, enfim. E aí eu fui cada vez mais me profissionalizando na área comercial, me apaixonando por essa carreira que para mim é um divisor de águas de fato. E aí, nessa caminhada que você conheceu o marketing digital? Na verdade, primeiro o marketing, né? O digital veio depois, porque eu tenho 43 anos, o marketing não tem tantos anos assim, o digital, né? Mas tive uma oportunidade de trabalhar com as páginas amarelas, talvez não seja do seu tempo, né, cara? Então, assim, nós vendíamos espaços publicitários no guia. E o guia tinha uma característica extremamente interessante, né? Primeiro que ele era maleável. Então, começava com A, terminava com Z, os anunciantes, mas muitas vezes tinha malícia. Então, se fosse uma empresa de água mineral, às vezes o cara colocava um monte de A para sair na frente do outro, né? Eram anúncios caros, não eram anúncios baratos. Diga-se de passagem, já desde sempre, o offline sempre foi muito mais caro. Tem uma curiosidade, inclusive, sobre isso que você comentou, que é da Apple mesmo, no começo deles, né? Que uma das estratégias dele quando estavam começando foi escolher esse nome Apple, principalmente, muita gente acredita, né, que é o conceito da vida saudável, tudo mais, mas até a gente trabalhando com criação, a gente entende que muitas vezes o conceito em si, aquele conceito que a gente escreve bonitinho, ele vem depois. O primeiro vem estratégia, o que funciona. E o Apple, eles escolheram para aparecer primeiro, nas páginas amarelas, né, nos classificados. Isso é muito interessante de ser colocado. Que era a nossa malícia da época, né, cara? Muito bacana. E, obviamente, a gente tinha toda uma estratégia para vender páginas duplas, quarta-capas, que isso aí é o que dava o upgrade da nossa carreira. A gente comprava carro, comprava apartamento vendendo páginas amarelas, cara. Eu consegui alguns bens, obviamente, graças a esse objeto que hoje é obsoleto, mas, de certa forma, já cuidou e patrocinou de muitas famílias, né? Mas, enfim, fiquei bastante tempo lá. Já tinha uma ideia de migração desse modelo de mercado, né? Tava chegando Peixe Urbano, outros sites de compra coletiva.
Acabei migrando, recebi o convite de outras empresas, acabei migrando, fui aprender um pouco de tecnologia, trabalhei na local web com grandes contas, exatamente para tentar fazer uma imersão mesmo, né, sobre o modelo de tecnologia para vender com mais propriedade. E foi, cara, sensacional, foi uma fase muito boa da minha vida. Perfeito. Uma perguntinha agora, Marco, que eu acho que todo mundo aí quer saber, né? Você mesmo já comentou que muita gente te pergunta nas reuniões e tudo mais. Por que formiga digital? Cara, é uma excelente pergunta. Obviamente tem uma resposta, mas eu não sou nenhum contador de história, nenhum Forrest Gump, né? Quem me conhece sabe da minha essência, da minha transparência. Se me permita dizer, eu quero voltar um pouquinho, né? Alguns capítulos, alguma história até chegar à formiga. Perfeito, vamos nessa. Que tem uma origem extremamente interessante, né? A primeira delas é o seguinte, eu quando ainda estava nessa guia, né? Nessas páginas amarelas, conheci lá um web designer que quis Deus que ele se transformasse no meu sócio em algum momento, é um cara extremamente inteligente. E era uma mosca branca, né? Web designer, né, cara? Porque hoje a gente vê só designer, só web, enfim. Nós montamos uma parceria, ele tinha alguns melindres, continuou CLT, eu já me aventurei exatamente por abrir a empresa. Mas aí montamos uma frente, né? E começamos a comercializar produtos mais web, né? Do que qualquer outro assunto de digital. E em pouco tempo a gente colocou outras pessoas, montou um time, etc. Tivemos alguns contratempos que optamos por colocar um terceiro parceiro no circuito, um terceiro sócio. E aí ele tinha valores muito parecidos com o do meu sócio, os caras eram de tecnologia, e dentro de um conceito de democracia, né, para tomada de decisão que a gente determinou, eu era meio que voto vencido, isso me chateou um pouco, né, mas não foi aquilo que me abalou não. De 2010 para 2011, eu fui acometido de uma crise emocional, né, oriunda de muito trabalho e também de uma tentativa de assalto na agência, etc. Tive uma crise emocional muito grande. Fiquei um tempo out mesmo, né? Fiquei, pra você ter uma ideia, de 600 a 700 dias com dor de cabeça, cara. Nossa. Eu fiz todos os exames possíveis e imaginários para saber o que eu tinha e não se descobria nada. Obviamente era uma coisa mais emocional, né? Mas voltei depois de 1 ano e pouco para a operação. Graças a um chacoalhão da minha mulher, diga-se de passagem, porque não busquei psicólogo, psiquiatria nem nada, precisei de um choque de realidade. E eu acho que aí fica já a minha primeira dica, meu primeiro legado, né? Muitas vezes a pessoa tem essa questão de autoestima, tem uma questão de problema, etc. O problema é que a sociedade, ela vitimiza muito, né? E aí quando você vai buscar um psicólogo, um psiquiatra, com todo respeito a essa classe maravilhosa que eu atendo, mas parece que coloca a mão na cabeça, não prepara a pessoa para a realidade. E a pessoa gosta muito porque vai lá e é uma pessoa que fala o que ela quer ouvir. Muitas vezes a gente tem que não ouvir o que a gente quer ouvir, mas sim o que a gente precisa ouvir, cara. E essa psicóloga foi minha esposa, cara. Sensacional, uma peça que está comigo já há 17 anos, que me deu filho lindo, que hoje a gente é pai de pet junto, etc. Ela me deu esse choque de realidade. Eu volto, né, para a sociedade. Quando chego lá, tomo nota que os caras já estavam comercializando para outras empresas com outro CNPJ. Os caras estavam trocando de carro, fazendo cruzeiro. Eu volto com um Cliozinho, né, um Renault Clio que você deve conhecer. E, oficial de justiça em casa, buscando meu carro, etc. Eu sentei na sarjeta e chorei, cara, porque não tinha absolutamente mais nada, né? Assisti uma palestra esses dias, Gabriel, que fala que quando você chega no fundo do poço, né, cara, você só tem 2 caminhos, né? Ou você morre afogado ou você escala ele. Eu optei, graças a Deus, pela segunda opção. Falei, eu tenho um dom, né, de falar, graças a Deus tive os destravamentos, cara. Minha palavra é minha vida e vamos embora, vamos vender, né? E comecei, cara. Comecei a vender sozinho, fiz um marketing para um coworking, né? E aí a moeda de troca era fazer o marketing do estabelecimento, enquanto eles me cediam um espaço, um computadorzinho alugado, o Wi-Fi era do próprio coworking, café, etc. E ali, então, pouco tempo, 3, 4 meses depois, eu já estava com um time constituído, fruto do meu trabalho, sozinho, diga-se de passagem, com apoio da família, etc. Mas recomecei sozinho, cara. E aí eu precisava dar um name, né? Que é o nome para a empresa, etc. Então, como a gente vem do mercado de publicidade, coisa e tal, de onde vem, né, esse nome? E aí monto a Strong, que representa força em inglês. Uma força que eu precisei ter, cara, para recomeçar. Então eu precisava de um nome que
falasse sobre o marketing digital, falasse sobre, representasse o marco, mas mais do que isso, representasse o sentimento, sabe? E aí esse nome foi o divisor de águas para mim, etc. E monto a Strong, consolidei, etc. Um nome que até conta história, né? Exatamente, cara. Sem sombra de dúvida. E aí comecei a fazer uma série de imersões, que é a minha segunda dica, meu segundo legado, para você que está ouvindo a gente aí. Não pare de estudar nunca, cara. Estudar não é desculpa para ninguém, porque é caro, porque você tem muito acesso gratuito, muita plataforma, você tem YouTube, você tem gurus, você tem muita fonte de informação. O problema é que, principalmente jovens, etc., acabam consumindo um conteúdo que não tem nada a ver, ou é muita besteira, é live, NPC, TikTok, cara, tem tanta coisa boa, cara, na internet para você consumir. E eu fui fazendo essas imersões, cara. Resumindo, hoje eu sou MBA em marketing digital. Eu fiz 2 faculdades, fiz uma pós-graduação em MBA, além de uma porrada de curso que eu fiz, né? E num desses cursos, Leader Training, Empretec que eu fiz, etc., eu me deparei com uma frente de programação neurolinguística. E ali eu recebi um insight do tipo, a gente precisa mudar esse nome, a gente precisa mudar o seu posicionamento, etc. Então, fiz uma série de exercícios e fui chegar à conclusão que precisava mesmo, né? Porque eu atendia pequenos empreendedores, então eu precisava de um nome que falasse com o meu público, cara. Que atingisse diferentes nichos, né? Exatamente. Porque numa questão de nome, a gente vê nomes como Quem Disse Berenice, sim. Né? Casa do Pão de Queijo, eram uns nomes que aparentemente eram tão comuns, mas que colam na gente, né? Cara, que eu precisava de uma coisa disso. Enfim, saí do exercício, né? E nós temos uma chácara no interior de São Paulo, em Biúna. E aí, num desses ambientes de descompressão, pós-churrasco, todo mundo cansado, tomou uma, foi dormir, etc. Eu fiquei realmente pensando na vida, assim, né? Pensando naquilo que era a orientação por parte dos consultores. E aí eu me pego vendo umas formigas, cara, passando, levando as folhinhas, etc. E eu não sei se você já teve essa oportunidade de quando desperta algo curioso, né, cara? Vou dar um Google. E, cara, naquele momento foi sensacional, porque me pego vendo histórias sobre formigas. E aí eu comecei a ver sobre o cooperativismo, trabalho em conjunto. E uma curiosidade, a formiga cortadeira, se eu não me engano, naquele ano, ela ganhou proporcionalmente ao animal mais forte do mundo, porque ela comportava 150 vezes o peso do corpo. Então, obviamente, não estou falando de um animal parrudo, um elefante, uma girafa, um urso, não, mas estou falando a força da formiga perante a proporção do peso que ela carrega. E aí eu comecei a ver que o trabalho em conjunto, a linha contínua, fiz uma imersão, entendi um pouco mais sobre essa uva, que é a Tanajura, né, que é a formiga rainha, e entre outras coisas interessantes. Então, eu achei muito legal, porque você falando dessa forma mesmo, a gente já une aqui o conceito, né, a simplicidade, né, de uma formiga e essa força, né, que remete inclusive ao outro nome, o Strong. Exatamente. Mas, cara, a sua leitura, olha que interessante, é diferente da que meu time teve na ocasião. Porque Strong representava força, grandeza, etc. E a formiga eles assimilaram a um inseto, a um objeto tão pequeno, passivo de esmagamento e pisoteio. Então, eu tive uma série de resistências, né? Mas naquele momento eu continuei, né? Estudos, vou só voltando um pouquinho. E aí, tinha algumas curiosidades bem interessantes. Primeira delas, que quando uma formiga está doente, a outra tira da colônia para não contaminar. Quando uma morre, tem algumas que enterram, cara. Olha só, a gente está falando de ser humano que faz isso, a gente tem poucos ecossistemas que tem esse comportamento. E a formiga é uma delas. Então, pego o telefone e ligo para minha menina de marcas e patentes. Né? Aqui, hipoteticamente, o nome, né? Maria, precisamos mudar o nosso nome aí da empresa. Mas como assim? Eu quero chamar Formiga Digital. Você é louco, cara. Tá bêbado? Quem tomou essa decisão? Era Strong e agora é Formiga? E aí eu apresentei minha defesa, né, cara? Olha só. Formiga representa o pequeno, é um nome que é muito mais simples. Se eu falar com o cliente pequeno, ele sabe falar formiga, mas muitas vezes ele nem sabe o que significa Strong. Sim. Eu gosto de valorizar meu país, aportuguesar. Eu gostei muito do elemento. Então é esse nome que eu quero usar, cara. E isso é um ponto muito legal, né? Você não trouxe pra fora, não sei, você
pegou daqui de dentro mesmo, um nome brasileiro. Exatamente, cara. Essa questão da valorização. E aí é aquela questão, né? Não sei se você já teve a oportunidade, certamente sim, de ver um formigueiro. A primeira coisa que acontece é o sentimento, a gente se assusta. Ninguém vai colocar a mão no formigueiro. E por quê? Porque sabe que machuca. E sabe o que representa isso? Cooperativismo, trabalho em conjunto. Porque se a gente se une enquanto formiga, cara, ninguém vai pôr a mão ali. A gente pode ser um pequeno empreendedor, sim, mas se a gente se unir forças, a gente tem um grande formigueiro. Exato. Como você disse, que você tinha comentado, que teve um pouco de receio por ser um animal pequeno, passível de desmaio. Mas exatamente como você falou, quem é que vai lá colocar a mão no formigueiro? É isso aí, e foi a defesa. E aí o time gostou, cara. Eu sou extremamente ansioso, que acho que é diferente de ansiedade. Que eu lamento muito por quem tem a crise de ansiedade, eu sei o quão ruim é, né? Pânico, etc. Eu sou ansioso mesmo, né? De querer as coisas para ontem, etc. Cara, não deu 3 dias, eu voltei antes das férias, fiz capacho, troquei logo, né? Tá aí a Bibi, se estiver vendo a gente, foi uma designer estagiária que eu tinha na ocasião, cara, que comeu na mente grandes players de designers gráficos, grande senioridade que eu tinha, e ela sendo só uma estagiária na ocasião, ela me fez uma única proposta de logo, eu adorei, ela fez algumas defesas, né, de algo parecido com Airbnb e outros elementos que tinham a tipografia, o esqueleto de animais, e nasce uma marca, cara, Formiga Digital, e aí eu fiquei muito feliz. Poderia ficar melhor? Poderia, como ficou. Volto a dizer, né, que eu tenho um berço cristão, graças a Deus, e aí fui, preciso agradecer a Deus, né, porque o nosso problema é que hoje a gente só pede, né, muitas vezes pela dor a gente esquece de agradecer, mas eu vou agradecer a Deus que eu tive um insight, tive essa oportunidade de ter uma boa ideia, vamos lá. E, cara, fui assistir um culto lá com a minha esposa, etc. E, cara, por Deus que está no céu, me vem uma palavra chamada, escrita em Provérbios 6,6, e que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os seus caminhos e ser sábio. Segue para capítulo 7, 8, etc. Mas essa palavra aqui, eu fiquei totalmente sem palavras, cara. No momento certo, direcionado, assim, pra você. Eu tenho isso como uma confirmação, né? Tem um amigo meu, Paulo, inclusive, tá assistindo a gente. Ele fala muito sobre cristocidência, né, cara? Que coincidência para os fracos. A gente tem cristocidência, algumas confirmações de Cristo na nossa vida. Certamente essa foi uma. E eu saí lá e falei assim, cara, é o melhor nome da vida. Esse nome é uma confirmação de Deus. Deus falou para mim, cara, você escolheu um nome lá atrás, eu estou confirmando. Usa! E eu, cara, foi sensacional e não parou mais. E foi esse conceito que me trouxe até aqui. Nasce uma empresa, nasce um nome e aí estamos aqui, cara, com a Formiga Digital. E com os novos projetos aí derivados, né? Formigando podcast, né? E me diz uma coisa, Marco. Até por essa história que você me contou, isso já envolve também conceitos hoje da formiga, de valores, tudo mais, que você aplica hoje aqui na agência? Assim, cara, é engraçado falar de formiga, porque é um ser que muitas vezes você não sabe nem se tem cérebro, se pensa, né? Mas como faz de forma irracional aquilo que a gente, enquanto ser humano, não faz, cara? Enterra, tem esse cuidado, porque a gente tá vivendo uma realidade que o nosso podcast é muito moderno. A gente viu o que aconteceu aí, cara, que a mulher pegou um idoso falecido, levou no banco pra pedir empréstimo, cara. Não, horrível isso. Eu não consigo ter palavras de verdade, eu não consigo ter estômago para descrever essa história. Olha o desrespeito que a gente tem, cara. Até com uma pessoa que já faleceu, né? Mas a formiga não faria isso, cara. Não teria essa exposição. E é irracional. Fora, ela trabalha, né? Continuando Provérbios, etc., fala que a formiga trabalha durante todo o inverno para suprir o alimento, para ter o subsídio no verão e outras estações, né? Ou seja, ela não para de trabalhar. E quando a gente fala sobre o trabalho, não quer dizer que nós somos reféns daquilo que a gente faz. Também é bíblico, cara. A gente precisa trabalhar para prover, né? Nós somos homens, a gente provê o sustento da família, etc. Isso é cultural, cara. Então, eu me associei muito a esse nome, né? Da formiga. Então, obviamente, trouxe isso para a cultura da empresa. Cooperativismo, trabalho em conjunto, entender que eu não faço nada se o meu cliente também não me ajudar dentro do conceito de parceria. Então, certamente, hoje é coisa que a gente coloca nas paredes da agência, na escada, nas camisetas, em adesivos de carro, por onde quer que eu passe, eu conto a história da formiga. Muito interessante, Marco. Realmente, esse conceito ele é muito legal. Como a gente já falou, né? A formiga,
esse nome, ele representa, ao mesmo tempo que, pelo menos pela forma que eu escuto, né, que eu vejo quando eu escuto Formiga Digital, né, sabendo que é uma agência de marketing, essa questão de não de delicadeza, não de um bicho delicado que pode ser esmagado, mas exatamente força, como você disse, a formiga é um bicho muito forte, ela consegue levantar peso muito maior do que o peso dela mesma. Cooperativismo, colaboração, ecossistema realmente, como você disse. E eu acho muito interessante isso para uma agência, onde realmente o trabalho de um depende do trabalho do outro e vice-versa, né? Precisa andar junto, em equipe. Exato. Quando a gente fala isso também, obviamente tem um processo de seleção natural, né? Que a prática ela destoa um pouco da realidade. Muita gente não gosta disso. Tem pessoas que são mais isoladas, tem pessoas que não fazem questão de ajudar os outros, ser amigos dos outros, etc. Obviamente, dentro do processo de cultura e valores de uma empresa, as pessoas que pensam assim não trabalham comigo. A gente já vive uma realidade que existe turnover muito grande em agências, né? Saem mesmo por questão de salário, outras oportunidades, ou porque não se adequaram. Mas hoje, a cultura e valores tem que ser o processo demissional sim, cara, porque se a pessoa, o colaborador não está associado aos seus valores, à sua ética, à sua honestidade, ao seu profissionalismo, não faz sentido você ter defendendo a sua marca, entendeu? É sobre isso. Perfeito, Marco. Então, Marco, tem alguma dificuldade que você já chegou a passar nessa história, seja da Formiga Digital ou na sua caminhada profissional como vendedor? Alguma coisa que te marcou assim e que realmente foi um abalo muito forte, e como que você superou isso? Cara, pelo fato de sermos empreendedores, a gente tem dificuldades todos os dias, né? Principalmente se tratando de Brasil, que é um país que não apoia tanto pequenos empreendedores, que a gente tem que ralar mesmo. A gente já começa o mês devendo, né? Essa é a verdade. Mas obviamente você tem que colocar às vezes muita peça, muito colaborador, ferramenta de trabalho, muitas horas de sono, né, que ficam para trás, enfim. Enquanto você tem colaboradores que na grande maioria das vezes trabalham de segunda a sexta, das 9 às 18, você se vê sacrificando sábado e domingo, com a esposa cobrando atenção, filhos cobrando atenção. No final do mês você tem uma questão de uma confusão, né? De saber qual que é a diferença entre faturamento e receita líquida, por exemplo. Né? Quando você vê uma pessoa que trabalha sozinho, tem poucos custos operacionais e ferramentas, tem uma liquidez maior que a minha, por exemplo. E acho que esse é o grande sentido do empreendedorismo, é você entender, cara, que às vezes a conta não vai fechar, às vezes você precisa de um capital de giro, você precisa de um empréstimo, etc. E é sobre isso, entendeu? É você entender que muitas vezes você deixa de dormir, mas não é porque você não está conseguindo pagar suas contas, porque se você parar, você tem 25 funcionários que dependem de você. Tem pessoas aqui que pagam aluguel, tem pessoas que pagam faculdade, tem pessoas que não faziam academia e hoje fazem, fruto daquele esforço que eu tenho todos os dias. De eu acordar 6 horas da manhã, de eu chegar aqui 7 horas, ou eu, minha esposa, da gente trabalhar até 10 horas da noite e sacrificar sábado e domingo. Então assim, cara, durante muitas oportunidades seria hipocrisia de eu dizer que já pensei em desistir sim, em parar de empreender, em parar de agenciar. O mercado mesmo assedia a gente. Quando a gente tem uma característica profissional, a gente se fala bem, a gente trabalha com honestidade, vende bem o nosso produto, conhece bastante de marketing, de métricas, de relatórios. Obviamente, eu recebi já propostas de grandes empresas para a gente representar grandes diretorias. Eu trabalhar de segunda a sexta também, ter um baita de um carro, uma excelente casa, mais tranquilidade. Mas a pergunta é, será que eu quero isso, cara? Lá atrás eu falei para você que eu passei momentos delicados, fui até o fundo do poço, etc. Cara, existe uma coisa que me cobra a todo momento. Essa coisa chama-se propósito. Tá alinhado com o meu propósito, etc. É difícil pagar a conta, é difícil manter gente empregada, é difícil manter gente motivada, cara, mas a minha motivação é maior. Eu tenho uma força que não vem de mim, vem uma força de Deus. O meu propósito está alinhado com o dele, então faz tudo valer a pena. Eu acho que é sobre isso esse conceito, né? De achar que é difícil, mas continuar. É isso. Que fica a minha dica, né? Porque tem muitas empresas que não duram 2 anos, a nossa vai para 8 anos quase. E é isso, cara, não pode parar. Perfeito, Marco. Marco, hoje, se fosse para você, com a sua história, com a sua experiência, com tudo que você já construiu até então, se fosse para deixar um recado agora, para quem tá começando no mercado, nossa, não sei, eu tô com medo de
ir para cima, colocar cara a tapa, quero começar essa ideia, essa empresa, uma dica para quem está nessa situação, está achando que não vai conseguir, um conselho. Eu acho que o primeiro deles é enfrentar o desafio mesmo, né, cara? Tem um sentimento que muita gente tem bastante medo mesmo, mas eu acho que é o que mais me inspira, é o próprio medo. O medo ele te traz para uma questão de realidade. O medo ele te traz para uma característica de razão e não emoção. Não é só sentimento, não vou fazer, não vou empreender porque eu posso perder meu salário CLT. Eu não vou fazer porque pode ser que não dê certo. Cara, esse se já matou muita gente. Eu simplesmente vou e faço. Eu sei que eu tenho uma estrutura, principalmente familiar, esposa que apoia, etc., que sabe que se der tudo errado e a gente tiver que começar de novo, vender coco na praia, a gente vai fazer isso e vamos ser os melhores vendedores de coco que existem. Então, se você está empreendendo ou com vontade de empreender, primeiro, monta uma base estruturada, né? Faça um MVP, que é o estudo do seu modelo de negócio. Coloque sim parceiros, né? Porque eu me senti muito alone durante bastante tempo, de não ter aquela peça que eu pudesse confiar efetivamente dentro de uma linha societária. Estipule parcerias, né, estratégicas e, cara, simplesmente faça. É curioso a sua pergunta, porque eu estive numa imersão esse final de semana e as coisas acontecem com muita naturalidade, né, cara? De novo, por ter 43 anos, tinha bastante jovem empreendedor que veio de urgência e hoje montou a estrutura. Os caras têm 18, 19 anos e de uma forma totalmente voluntária, de repente eu me peguei, cara, tomando um café e tinha mais de 20 pessoas me rodeando, conversando comigo. Eu quero saber sobre sua história, eu quero saber sobre o seu podcast, eu quero saber sobre as suas dificuldades. Cara, me ajuda a começar certo, meu. Eu tenho certeza que você passou por tanta dificuldade, mas me ajuda, cara. Porque uma coisa que se fala bastante hoje é o acesso, é ambientação. Cara, eu não preciso querer que você passe pela mesma coisa que eu para dar valor. Que esse é sempre o nosso discurso. Não, ele tem que passar a mesma coisa, comer o pão que o diabo amassou, para ele poder dar valor. Não, cara, eu já sei o caminho, eu sei o caminho que dá certo e dá errado. Cabe a você, dentro de um conceito de entender e querer fazer ou não, mas eu já estou te dando um caminho. Então, de repente, eu me vi dando consultoria ali, dentro de uma consultoria, percebe? E é o que o pessoal pede hoje, cara. Conta a sua história com naturalidade que você já está ensinando a gente. Então, eu acho que é sobre isso, cara. É sensacional. Então, não tenha medo, simplesmente vá. Interessante isso, até você comentar isso, porque a gente sempre escuta falar, né, que o que vende mais hoje não é o produto em si, mas é um conceito, uma história, né? E realmente, né, você querer iniciar já vendendo produto, não, o meu é melhor, não é bem assim. A gente escutando histórias como essa, a gente entende que não é assim, a pessoa ela não começa assim já com os grandes players, né? Existe toda uma história até chegar nisso, né? Exatamente. E sem contar que hoje, principalmente o pequeno empreendedor e o jovem, né, ele tem algumas ambições, algumas ansiedades também. E às vezes ele sobe um sitezinho, mora na casa dos pais, internet paga pelos pais, sobe um sitezinho, chama de agência, porque na internet você pode fazer tudo. E de repente ele se empolga, 2 mil de um cliente, 3 mil de outro, né? Tá ganhando seus 10, 15 pau, não consegue entregar nada, se frustra, porque é impossível você ser camaleão, né? E conseguir fazer tudo, você precisa de braço, você precisa investir em mais pessoas, em ferramentas. E, cara, me lembra até uma frase de Steve Jobs, né? Que diz que concentre-se naquilo que você é bom e delegue o resto, porque se você querer absorver tudo, obviamente se adoece e morre, não tem outra classificação. Então é isso, cara, é não ter medo, não ter esse melindre, fortalecer, se encontrar com pessoas que têm os mesmos valores que você e seguir. Então, Marco, uma pergunta aqui que veio para mim. Pensando agora que a empresa Formiga Digital, ela trabalha com um meio digital, né? Marketing digital, Facebook, Instagram, enfim. E hoje a gente está passando por uma época que está mudando muita coisa na internet em geral, muita tecnologia que antes era mais avançada, agora está ultrapassada. Como que está lidando com tudo isso na agência, para você como empreendedor, para você lidar com essas atualizações do mercado? Como que está sendo isso? Cara, constantes aprendizados, né, imersões. A gente tem que dançar conforme a música, né? A gente vive uma realidade que não dá para fazer mais do mesmo. A gente começa a falar de peças, por exemplo. Hoje o Canva é uma baita ferramenta.
Se você fizer só criativo, tem o Canva que te faz. Qual que é a estratégia que vem por trás de um criativo? Como escrever bem, etc. São outros mundos, né? Muito se fala da inteligência artificial que vai substituir o homem. Eu não acredito nisso de verdade. Eu acredito que a inteligência artificial vai substituir quem não sabe trabalhar com inteligência artificial. É uma coisa distinta. Ela não está lá para trabalhar sozinha, alguém precisa manusear. Tem o prompt, tem os comandos, obviamente, então é uma coisa totalmente diferente. A gente entende hoje que dentro da formiga, por exemplo, tem essa característica de humanização, né? E porque montamos, então, o formigando, né? Tem a felicidade de ser um dos idealizadores. Porque a gente traz uma roupagem muito mais leve, cara, diferente, sem muita restrição, sem muitos termos técnicos. Os nossos papos aqui vão ser bate-papos amigáveis de conhecimento de negócio, conhecimento de pessoas e apoio mútuo para a sociedade, que vai, obviamente, enxergar os nossos conteúdos como uma reflexão, como uma inspiração, etc. Então, a gente trabalha muito esse conceito de humanização. Entre outras frentes, fazer bons copies, fazer bons textos, a gente fazer tudo bom, né, e cada qual no seu quadrado. Por isso que eu não trabalho sozinho. Eu tenho departamentos hoje de design gráfico, de web, social media, tráfego pago, porque eles são melhores que eu fazendo essa função. Você comentou uma questão muito interessante sobre o trabalhador que tem medo de ser substituído pela inteligência artificial, que é a nova tecnologia agora está em alta, né? E hoje, graças à Formiga Digital, inclusive agradeço muito por essa oportunidade que eu tive, eu pude fazer na verdade, num evento que foi realizado pela Adobe, pela própria Adobe, agora para anunciar a nova inteligência deles, a Firefly. E eles apresentaram dados muito interessantes lá. E um deles que, inclusive, a própria pessoa que estava apresentando deu risada, que foi mais ou menos o seguinte: cerca de 80%, mais ou menos, por cima aqui, das pessoas que trabalhavam com meio digital já antes do grande boom da inteligência artificial recente, já usavam algum tipo de tecnologia para auxiliar no seu trabalho, mas tinham medo ou vergonha de falar, às vezes, para o chefe, para o gerente que usa esse tipo de ferramenta, né? E desses 80%, mais ou menos, eles falaram, né, que aí entra o ponto engraçado, que mais ou menos uns 60% desse pessoal, mesmo já usando a ferramenta e entendendo que, não, eu que modelo isso, né, eu que refino essa informação, tem medo de ser substituído pela ferramenta, né? Cara, olha que coisa doida, né, meu? Talvez o receio, né, de modernizar exatamente por ser substituído. É uma coisa que geralmente eu vejo com bons olhos, né? Você vê, por exemplo, hoje eu vi, cara, muito, muito moderno, muito recente essa matéria. O tal de Lucas, que é um aparelho que faz o processo de respiração, né? Então, quando a pessoa está tendo algumas paradas, etc., você precisa fazer a massagem cardíaca e as manobras, você tem o esgotamento, a fadiga, etc. Então, eles calcularam peso exatamente para fazer a tração e ter a movimentação ali, a ventilação mecânica para manter a pessoa, né, com todas as características vitais para eles fazerem as manobras de ressuscitação e etc. Cara, você imagina, o médico está utilizando isso como ferramenta, não está utilizando isso como um substituto. Muitas vezes, quando a gente fala de um texto, tem hoje inteligências artificiais que fazem processo de correção. Nem sempre a gente tem a possibilidade, né, de falar e escrever corretamente. Português eu acho que é uma das linguagens mais difíceis que tem, cara, muita variação. Você vê muita gente falando para mim fazer ainda, né? Uma série de jargões, etc. É que hoje a própria inteligência artificial acaba corrigindo a gente. Você vê que tem ferramentas hoje que você instala na extensão, ela corrige os seus textos, seja no Word, seja no Outlook, seja no WhatsApp, ela percorre e continua te corrigindo. Olha que sensacional. Você está falando para o mercado de uma forma mais profissional, respeitando vírgulas, acentuações, né, que é muito difícil também, e a gente consegue utilizá-la como uma ferramenta e não como uma substituta, cara. Alguém precisa, com inteligência, dizer o que ela precisa fazer. É uma adequação, uma adaptação à nova tecnologia, né, a novas ferramentas, né? De fato, cara, de fato. A gente não tem aquela
aquela característica, né, daquela síndrome de Pablo Marçal, que o pessoal fala, né, que não foi o Pablo que nasceu, né, foi o Pablo que orientou ali na hora os médicos a fazer o parto, né, que o pessoal satiriza bastante, mas a gente traz para nossa realidade uma necessidade maior de eu estudar, cara, porque se eu me considero o líder do meu negócio, obviamente eu preciso liderar, eu não posso permitir que o meu time saiba mais que eu. E eu falo isso com bastante humildade, não é arrogância, porque eu não consigo liderar se eu não tiver informações relevantes para orientar a pessoa. Então eu fico muito feliz quando eu estou orientando meu time, que eles falam, olha, isso eu não sabia, olha que bacana. Mas o contrário também é verdadeiro, quando eles me trazem algumas informações que eu também não sabia. E essa troca, cara, é o que movimenta esse conceito do formigueiro, né? Perfeito, perfeito. Você como CEO, pessoa responsável por uma empresa de marketing digital, e até mais pela história que você contou aqui pra gente, eu imagino o quão importante você deva considerar também essa questão de adaptação, né? Antigamente a mídia principal era a mídia física, a mídia impressa, né? Hoje é digital, agora a nova ferramenta, inteligência artificial, né? Então essa questão de adaptação, eu imagino que para você seja uma questão também importante, né? De manter. Que eu acho, inclusive acho não, tenho certeza, né? Falando com mais propriedade, eu sempre digo que o protagonismo não é o marketing digital. O marketing digital ele é só mais uma das ferramentas. Cara, a gente vive uma realidade principalmente pós-pandêmica que a gente imaginava que o ser humano ia aprender muita coisa, ele não aprendeu quase nada, cara. Você vai num restaurante, por exemplo, tá um casal com 2 filhos, cada um tá no celular, eles não estão se falando mais. Isso é preocupante. Tem restaurante que está dando 10, 15% de desconto para a pessoa se ela deixar o celular numa caixinha para que eles tenham algum ponto de troca. Então, isso é uma coisa de fato preocupante. Dentro do meu modelo de negócio, eu tento passar para o meu público coisas que parecem simples, mas não são. Por exemplo, isso que a gente está fazendo, né? Tomando uma água, um café, olhando olho no olho, a gente está tendo insights maravilhosos, a gente está tendo aqui um bate-papo tão agradável, pessoal, e não tem roteiro, tá? Aqui tem anotações, não tem roteiro, e a gente já está pensando no que vai gravar em próximos episódios, cara, porque é isso, talvez se a gente tivesse um roteiro, uma gravação, falou, gravou, acabou, tchau, não, a gente continua fazendo. Eu faço muito network, tá? Eu faço bastante o pitch do elevador, que é aquele 1 minuto que você tem, dá oportunidade, então eu converso com bastante gente. Cara, eu faço muita ambientação, eu posso não conseguir atender ou conhecer os grandes players e grandes CEOs e grandes agências que eu estimo vender, mas eu vou pelas beiradas, quase um LinkedIn humano chegando até meu ponto de interesse, é rodada de negócio, troca de cartão, cara, é fazendo mídia offline, eu faço guia de bairro, eu faço jornalzinho, eu faço rádio, o que tiver para aparecer a gente faz. E o digital ele é só mais uma ferramenta, ele não é a ferramenta, é importante que se diga. Você citou um período da história que a gente passou que marcou muita gente. Foi responsável, inclusive, por fechar muitos negócios, que foi a pandemia. Você, na posição em que você se encontra, sendo o CEO, o fundador de uma empresa de marketing digital, como que você lidou com esse período? Como que foi esse período pro marketing digital, para alguém que estava ali nessa área? Legal. É engraçado dizer que existe um ditado que diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Até então o marketing sempre foi visto como uma frente supérflua. O pessoal acho que eu não preciso de marketing, tem o boca a boca, etc. E de repente a gente se viu totalmente isolado, fechado. Para você comer, você pedir iFood, que cresceu muito, né? Para você beber alguma coisa, uma cervejinha, vendo aquelas lives que entraram em alta, você pedia o Zé Delivery e outras frentes, né? Medicamento você passou a pedir através do Rappi e outras plataformas. Tudo virou digital, cara. Ração para cachorro, tudo. Consumo de show. Você não podia mais ir em show, então você consumia através da internet. Ninguém sabia o que era isso. E assustou assim absurdamente, né? Então a gente precisou se reinventar. Naquela ocasião, como todo mundo precisava do digital, obviamente nunca trabalhei tanto. Então a gente precisou contratar gente, a gente foi nadando contra a maré, contratar gente, trabalhar até muito tarde, fazer muitas lives, e foi assim que a gente se virou nos 30, graças a Deus. Obviamente não penso, nem quero que tenha outra pandemia para ter que trabalhar tanto, Deus quiser, e assim permita. Mas foi uma boa era de safra de frutos pra gente. Eu peguei esse gancho justamente porque essa foi uma época em que a gente estava em casa, né, trancado, e foi a época em que você mais ouviu falar exatamente da questão de vender online, né? Se posicionar online, porque você não pode sair de casa. Exato.
Eu acho que serviu também de uma fase de reflexão, tá saindo um pouco aqui do nosso estereótipo, da nossa conversa de relacionamentos, né, cara? Principalmente comerciais e marketing, mas para falar de relacionamentos pessoais. Foi nessa época que a gente descobriu quem são as pessoas mesmo, né? Quantos casamentos foram desfeitos durante a pandemia? Você não conhecia a pessoa, você não estava 24 horas com ela. Você passou a observar quem era a pessoa. Eu não gostava muito de livro, quantos livros eu li na pandemia? Zerava jogo de videogame, eu tive mais proximidade com os meus filhos. Enfim, cara, a pandemia me trouxe bastante coisa importante, principalmente de reflexão. Então não foi dos males o pior, foi Deus falando assim, olha só, tá vendo? Se eu fizer isso aqui, acaba a luz, acaba a água, não deixo mais você sair de casa. Entendeu? Tem outros valores que não seja só a pecinha, só a tecnologia. Vamos dar valor um pouquinho, que daí eu reacendo, eu libero aqui, vocês voltam à normalidade, mas por enquanto deixa eu te mostrar como é que faz. Eu vejo por esse lado que para mim é muito mais confortável. Até porque para muita gente também foi quando começou a se dar mais importância também para relações, né? Para você conseguir olhar olho no olho com a pessoa, poder conversar, não precisar ter um bloqueio, uma máscara, ou tá muito distante, não, você poder vir conversar com a pessoa naturalmente, e isso fez muita falta para muita gente. De fato, é sobre isso. Eu não retrocedi mais, embora a gente vê o mercado um pouco avesso a isso. A gente vê provas disso, né, Gabriel? Vamos pegar, por exemplo, empresas como Meta, como Amazon, entre outros grandes players que a gente vê, infelizmente, né, estão retrocedendo, porque o modelo de home office não funcionou. O cara que não tem um escritório, ele pega o computador, o notebook, coloca em cima do colo, tá ali assistindo Netflix, comendo bolacha, esfarelando, de vez em quando faz uma atividade que é atender 10 empresas ao mesmo tempo, não entrega qualidade para nenhuma delas. E o empreendedor se viu totalmente refém de uma mão de obra deficitária. O que a gente fez para contornar isso? Hoje a gente voltou para o modelo híbrido, quando não, boa parte do time presencial. Do lado do empreendedor é importante, você que está, meu amigo, assistindo aí, sabe o que eu estou dizendo, para a gente não é uma coisa tão interessante. Cara, a gente gasta com o vale transporte, muita gente gasta com refeição, você tem a questão da limpeza, depreciação, a gente estava pintando aqui para acomodar todo mundo, obviamente, porque o imóvel vai depreciando. É muito custo, cara. Para a gente seria muito mais barato que tivesse todo mundo em casa, que a gente utilizava aí essas opções como pagar melhores salários, benefícios, jogar mais verba de marketing na internet e atrair mais clientes, mas hoje por conta de uma questão cultural mesmo, né? A própria liberdade que foi utilizada com libertinagem, a gente está retrocedendo, e é muito triste dizer, mas é a realidade. Até o feeling é diferente também, né? Exatamente. O feeling, essa troca de ideias, geração de novas ideias. Exatamente. Voltando para o gancho da pandemia rapidinho, com esse assunto, com esse gancho, dá para a gente voltar para o que a gente estava conversando antes de adequação, de adaptação. Né? Foi quando muitas pessoas precisaram se adaptar. Alguns, infelizmente, não conseguiram, né? Mas quem se adequou conseguiu dar o devido valor, né, para esse mercado digital. Né? Esse crescimento que teve foi o grande responsável a essa questão de você estar em casa, você não ter como sair e precisar disso para se comunicar com o mundo. Exatamente. Que o povo hoje tem essa sensibilidade que você está tendo de entender que a gente não faz nada supérfluo. Nossos marcos, por exemplo, dentro da Formiga Digital, são sempre voltados à característica de geração de leads. Não se fala muito na Formiga Digital quando a gente fala com o pequeno empreendedor sobre branding. Falamos muito sobre o processo de geração de leads e venda, porque a gente sabe onde dói. A gente sabe que a pessoa efetivamente precisa ter bastante contato do WhatsApp, bastante orçamento chegando, obviamente não é só a marca dela. Essa vaidade fica para os grandes, que obviamente têm essa dor, mas o pequeno precisa vender. Então a gente faz aqui o marketing voltado ao processo de geração de resultado, por exemplo. E até aproveitando o gancho, né, a Formiga ela tem outros braços e outras características, né, que foram braços que nasceram mediante algumas necessidades que enxergamos. E qual que é o nosso diferencial, né? Por exemplo, eu tenho um canal chamado Formiga Network. O que a gente faz, Gabriel? A gente pega todos os nossos parceiros, seleciona alguns, né? Obviamente tem uma seleção natural, e a gente permite gerar negócios entre nossos próprios clientes. Então imagina que um cliente tem buffet, ou outro tem casa de pneus, ou outro tem estética. A ideia é que a gente fortaleça o network para que os nossos clientes comprem deles mesmos. Aí ele tem um ponto de referência que é a Formiga como um canal que promove negócios além de marketing. Esse é um dos braços.
A gente tem um outro braço chamado Formiga Social, em que a gente faz o processo de distribuição de cesta básica, de remédios, de ovos de Páscoa. Então a gente ajuda muita gente. Muita gente fala, mas não é vaidade você ficar falando, não, porque se a gente não fala, ninguém faz, ninguém se espelha. Então a gente faz isso, a gente atende a Associação Confiança, que é uma associação que representa os colégios Agostiniano, Mendel e São José, né? Então a gente faz o processo de Noite da Pizza, do chocolate lá. A gente já atendeu Heróis do Bem, que é uma instituição maravilhosa que atende crianças com câncer em estágio terminal, cara. Eles têm uma frente muito bacana, a gente fez a parte web para os caras. A gente atende a ACD, né, a parte de Teleton também, sensacional. Hoje a gente está com outras instituições, né, que a gente apoia também, como Moca Solidária, que é nossa aqui do bairro. Inclusive fica aí o abraço aí para toda a equipe aí do Moca Solidária, que são sensacionais, cara, que entregam cesta básica, móveis, cara, sábado, domingo, feriado, os caras estão lá fazendo bem, cara, é de você visitar e se apaixonar pela causa. E a gente faz isso com bastante entusiasmo, sem esperar nada em troca, nenhuma promoção, nenhum reconhecimento. É saber que a gente está levando um afago para quem não tem o mínimo, sabe? Para pessoas que você tem que parar e pensar, puta, eu não posso dar uma cesta básica porque a pessoa não tem fogão e não tem botijão para cozinhar, cara. É saber também ajudar, não é fazer médiazinha, de colocar lacinho, nossa, como eu sou inclusivo, e você não efetivamente fazer o bem. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com os radicais, com os gerúndios, etc., da formiga, em que a gente sai de verdade formigando, como é o nosso canal, que nasceu conjugando um verbo que não existe, mas que a formiga comunicando, falando, dialogando, marketeando, a gente formigando, entendeu? É isso, cara. Exato, e a gente conversando para poder gerar esse conteúdo para vocês. É isso, pessoal. Fica aí o nosso agradecimento, né, para todos que participaram dessa conversa inicial. Cara, você é uma pessoa maravilhosa, um host, hein? Não conhecia isso. A função de host aqui sou eu, pessoal, mas ele assumiu essa responsabilidade hoje, né, de forma improviso, até porque eu sou entrevistado, fiz isso com bastante maestria, parabéns. O Gabriel é um cara assim, sensacional, designer gráfico da melhor qualidade. Não vou deixar o contato dele para vocês me levarem embora, porque ele é da Formiga Digital. Mas, cara, vai ter muita coisa interessante. Eu passaria horas conversando contigo. Um ser humano sensacional. Fico feliz em fazer parte do nosso time, não só da Formiga, como do Formigando. E a gente tem muita coisa para colher, muita história para contar. A gente tem muito giga e tem que... Vamos encher muito memory card, né? E tenho certeza que vocês vão adorar e navegar e flutuar no nosso canal chamado Formigando, pessoal. Bom, então, finalizando essa conversa, então, Marco, eu também agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui conversando com você, uma pessoa maravilhosa, com uma história incrível, sensacional. Foi realmente um prazer saber um pouquinho mais dessa história, de como que surgiu tudo isso, né? A gente com esse novo projeto Formigando, né? A gente tem, logo menos, mais convidados para poder trazer aqui no Formigando Podcast. Só que antes de finalizar, eu quero te perguntar, Marco, com essa nova frente, Formigando, que a gente está iniciando agora, esse novo projeto, que ideias que você tem para poder trazer isso daqui para os nossos convidados, para quem vai vir aqui conversar com a gente? Perfeito. Primeiro de tudo é a gente selecionar, né, cara? A gente não está aqui para contar a história de qualquer um ou que inventa uma historinha para se promover. Tem que bastante transparência, bastante honestidade e bastante cumplicidade. A gente precisa realmente comprar a história e comprar a pessoa para a gente contar uma história, né? Afinal, é o nosso canal que está sendo visualizado, a credibilidade está aqui no veículo promissor. Mas, cara, tem muita coisa bacana que a gente tem. Pensei aqui em algumas séries que a gente vai falar não só da parte institucional da empresa, a gente vai falar sobre a pessoa, né? Você consegue construir um storytelling maravilhoso, que eu passo a entender quem é o Gabriel, qual é a sua empresa, o que você faz, para quem você faz, trata algumas dores, você tem um material publicitário absurdo aí, né? Além disso, veja, que um candidato que estiver com a gente aqui, um entrevistado, ficar uma hora e meia, quantos takes, você que é o profissional pode me dizer, quantos takes de gravação e corte a gente consegue fazer com isso? De corte, história que dá para contar só com essa conversa. É muita coisa que dá pra contar. Total, cara. A gente tem alguns cortes institucionais, você conta um pouco da história, muda um pouco do tom de linguagem para conversar com diferentes plataformas. Você tem alguns cortes comerciais, você pode utilizar como tráfego pago para captação de cliente.
é um produto. A gente tem aqui um cenário que a gente consegue trabalhar com foto profissional, por exemplo, você atualizar a sua foto do LinkedIn, foto do avatar, assinatura de e-mail, etc. Se você quiser utilizar a foto até para usar esse aplicativo de namoro, também pode, tá? Que não tem limitação e restrição, mas olha quanta oportunidade, cara. Você imagina, vamos supor, 1 hora de gravação que a gente teve, quantos insights e takes bons. Se a gente fatiar isso aqui, vamos imaginar que a gente fatia em 12 cortes apenas, tá? Dá muito mais, mas vamos colocar 12 só para ter uma matemática mais fácil de ser calculada. E você tem a necessidade de fazer um post profissional por semana. Cara, com 12 cortes, você tem o material para 3 meses, 1 hora de gravação, 3 meses de conteúdo. Se você utilizar isso com tráfego pago, quantas pessoas você vai atender a partir do princípio que o conceito humanizado ele engaja muito mais do que um post estático feito no Canva, por exemplo, entendeu? Então, cara, tem muita coisa interessante que a gente consegue fazer e a gente vai contar a história e vai trafegar isso para todo mundo. Hoje mesmo nesse evento que eu pude presenciar da Adobe, um dado coletado pela Adobe mesmo, eles comentaram que hoje em dia cerca de 70% das pessoas que acessam qualquer perfil hoje em dia por curiosidade ou para procurar um produto, elas engajam mais, elas gostam mais de ver o conteúdo em vídeo. E 80% das pessoas que estão procurando um produto, que precisam de alguma coisa, elas preferem ver o conteúdo em vídeo sobre isso, mesmo que seja um videozinho simples, mas gostam de ver em vídeo, ver a pessoa ali falando, tratando sobre isso. Dados coletados pela própria Adobe. Tá vendo, cara? Olha a propriedade. Você imagina o nosso conteúdo aqui trafegando em diferentes canais. YouTube, para quem gosta de YouTube, a gente vai estar lá no formigando.podcast. TikTok, a gente vai estar lá para uma linguagem um pouco mais lúdica, cortes, erro de gravação, porque a gente erra caramba aqui, pessoal, vocês vão ver cortes lá sensacionais, tá? Vai ter conteúdo lá. A gente tem conteúdo no Stories, tem conteúdo na parte de Reels, a gente vai transitando conforme a característica de cada plataforma, então você vai fazendo xixi no poste, cara. Você vai marcando território e você vai criando quase que involuntariamente um conceito de brand. Porque a partir do momento que o pessoal começa a associar marketing digital à formiga digital, começa a associar podcast a formigando, entre outros podcasts maravilhosos que tem aqui, sensacional. Foi o que você falou, hoje o brasileiro não tem muito hábito de ficar lendo, né, cara? Mas ele tá lá na esteira, ele tá escutando no Spotify, nós estamos lá. Ele tá em casa, vai assistir um vídeo, até o próprio Netflix hoje tem vídeos publicitários para assinaturas de menor valor, mas a gente pode estar lá. Então a gente pode estar em todo lugar, cara. Sem falar na questão de captação de conteúdo profissional. Né? A diferença de um conteúdo que às vezes você grava rapidinho, sem às vezes qualidade e tudo mais, e uma captação profissional. Você vendo o vídeo, você fica mais confortável, você quer ver mais o conteúdo quando você vê a qualidade do material. E isso faz todo o diferencial quando se trata da questão digital. Você falou tudo, cara. E sem contar, assim, um bate-papo informal, você quebra alguns paradigmas, né? Algumas muletas, destravamentos, né? E a gente não está dizendo aqui que você não precisa pegar o seu iPhone 15, 16, 17, que você comprou na Europa para fazer aquele conteúdo maravilhoso, que a câmera é 4K, 8K, 16K, 24K, a gente não está falando isso. Obviamente você tem boas captações, mas você pode utilizar isso dentro do conceito de um Stories, algo mais humanizado e continuar fazendo isso, mas uma captação profissional, com puta de um mindset, um material humano, contando uma história diferente, por copyrights, etc. Cara, você vai alcançar muito mais coisa do que fazendo unicamente um vídeo para ter like, né? Sim, sim. Uma coisa importante que você comentou, né? Não só a captação de conteúdo sendo boa é importante, mas principalmente a estratégia envolvida nisso, né? Como que você vai utilizar esse material? Exatamente. Aí você matou a pau, cara. É o que fazer com ele, né? O que acontece é que a gente vê hoje. Teve uma coisa que eu não respondi aqui, eu espero que ninguém fique chateado com o que eu vou dizer aqui, mas eu gosto de ser muito transparente. Eu não gosto muito de metodologia pronta, tá? Esse negócio de 6 em 7, pai rico, pai pobre, você vai ficar rico em final de semana. Cara, ficar rico é você acordar cedo, tomar um banho, escovar os dentes, colocar a roupa e trabalhar. E trabalhar com personalização. Existem algumas metodologias que dão certo? Sim, somente para os idealizadores. Para quem consome aí uma porrada de só cursos, infoprodutos, sem muito embasamento, etc., vai, obviamente, buscar um conteúdo até interessante, mas acaba não se aprofundando.
Na grande maioria dos insights e masterminds que eu participo, etc., se fala muito sobre o que fazer, mas nunca se fala como. Percebe a diferença? Sim. O que fazer? Fazer um bom site. Como eu faço um bom site? Fazer um bom logotipo. Como eu faço um bom logotipo? Fazer um nome bem feito. Como eu faço um nome? Por exemplo, cara, formiga digital. Quando eu tive um bom insight, eu tive que consultar uma série de coisas. Se eu podia registrar o site, se eu posso utilizar em registro de marcas e patentes, se é um nome que, obviamente, fiz uma pesquisa de mercado com 10 pessoas, pelo menos próximas, para ter uma validação que o nome era bom. Não é uma coisa de tive uma ideia e fiz. Você precisa da profissionalização da coisa. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Continue fazendo sua ação humanizada, mas se você não tiver estratégia, esquece. Você não vai conseguir nada. De fato, como assuntos que a gente vem abordando, inclusive atualmente nas nossas redes sociais, né, nas nossas mídias, no Instagram e tudo mais. Tem um videozinho lá que a gente fez, por exemplo, sobre citando marcas. Eu espero que não dê problema de citar o nome, mas citando como, por exemplo, a Coca-Cola, a Nike, que investiram bilhões em marketing, né? Não se trata somente de colocar ali o capital, né? Tem uma estratégia. Eles estão colocando todo esse valor também porque eles têm uma estratégia que é boa, que funciona, que fixa a marca deles na cabeça de quem está vendo aquela propaganda, aquele impulso, aquele material. Exato. A Coca-Cola foi um exemplo maravilhoso que você deu. Imagina, foi feito um estudo que se a Coca-Cola deixasse de fazer 2 dias marketing publicitário, a Pepsi ocupava quase 15% do share dela. Significa que ela tem que estar constantemente marcando o território para não cair em esquecimento. Porque a Pepsi talvez não tenha um poder de investimento tão grande como ela, então ela espera esses vacilinhos para entrar e morder mercado. A importância de se manter ativo. Tá? Hoje o marketing digital, o tráfego pago, etc., deixou de ser obsoleto, supérfluo há bastante tempo. Hoje ele é um funcionário da sua empresa. Tem gatilhos, inclusive, que é a importância da estratégia, né? Como, por exemplo, a gente citou a Coca-Cola, que tem gatilhos de fixação de marca, o barulhinho do refrigerante caindo, a cor, aquele vermelho forte. O Papai Noel. O Papai Noel vermelho, que quem inventou foi a Coca-Cola, antes disso era verde. Exatamente, cara. Muito bem citado, né? Hoje fizemos uma imersão também, que coloca aquele tom lilás, né? Você cor aquelas que é um lilás, um roxo, etc. Você mostra a sua cor, o pessoal já associa no Nubank. Questão da psicologia das cores. Hoje fala sobre aromas no marketing, como você fidelizar o cliente, fazer com que ele engaje mais, sacie mais, tenha vontade de comer, através de essência. Absurdo, cara. O marketing, ele é apaixonante por conta disso. A cada dia é um capítulo diferente, tá? Mas tem muita coisa para contar. Uma marca muito importante, você citou, muito legal de comentar também, o Nubank, que quando surgiu, que propagandas físicas você via? Não passava na televisão, não passava no metrô, não tinha um lugar fixo que a pessoa ia lá. E mesmo assim, se tornou o que é hoje, uma marca gigantesca, só investindo em marketing nas mídias sociais, naquela metodologia que eles tinham de envio o link para um amigo. Eles não precisaram sair dessa bolha. Somente com uma estratégia boa no digital, explodiram. Conceito afiliados teve bastante gatilho, como você falou, com bastante propriedade. Nasce uma fintech, um banco digital, que, detalhe, tem uma curiosidade, não sei se você sabia, provavelmente saiba, né? Que o Nubank, ele vem de nu mesmo, de pessoa pelada, significando transparência. Porque hoje, quando você, meu amigo, é correntista de um banco, né? Você não tem muita transparência sobre o seu negócio. Você vê que ele entra lá 1,24 de taxa, não sei o que ele cesta de serviço, você não tem transparência. Quando você vê, você gastou mais de 300 pau, você nem sabe para onde foi. O Nubank, ele desmistificou isso, trazendo muito mais transparência ao que você paga, ao que você rende, etc. Cara, e se fixou não só pela cor, não só pela tecnologia, mas, sobretudo, pela honestidade e transparência. Então, esse Nu veio disso. Olha que coisa talvez óbvia, né? Mas que faz todo sentido hoje, virou uma marca. Exato, uma boa estratégia desde o começo, desde o nome, do conceito. Não, vamos pensar nisso com estratégia. E virou o que virou, porque, como a gente citou anteriormente, não adianta só um material com uma boa qualidade, uma boa resolução, uma boa captação. Estratégia é o que muda tudo, né? Que dá essa virada. A gente para pensar que a Uber, por exemplo, é um rio de dinheiro, né? E os caras não têm um carro.
Realmente, é uma empresa de motoristas que não tem um carro. Exatamente, através da tecnologia, ficaram multimilionários e não usam o carro deles para levar ninguém, cara. Então é uma coisa absurda, assim, mas graças a Deus a gente tem esse dom da inteligência, e quando a gente tem discernimento, sabe utilizar com bastante propriedade. Obviamente a gente gera mais empregos, a gente gera oportunidade, a gente ajuda muita gente, porque a inteligência tá aí para tudo, né, cara? Tem disque denúncia hoje, graças à tecnologia, à utilização de câmeras, hoje está se dando mais flagrantes, né? Você está se prendendo mais, você está tendo provas, inocentando pessoas que foram culpadas, mas que as câmeras disseram que isso aí foi forjado. Enfim, tem muita coisa que ajuda hoje o ser humano, e todas elas, graças a Deus, atreladas à parte de tecnologia. Encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Formigando Podcast, uma conversa muito legal, muito natural, foi muito gostosa essa troca de ideias que a gente teve hoje aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos que estão assistindo. Algum recadinho para finalizar, Marco? Cara, primeiramente agradecer, né? Eu falei que você roubou a cena aí, que eu, seu host, eu fui o convidado, você fez isso com bastante maestria. Cara, é só deixar o nosso recadinho, né? A gente está recebendo bastante formulário, bastante gente querendo participar com a gente vai selecionar a dedo, não dá para inserir todos, obviamente, e a gente também não quer, né? Porque a gente quer fazer uma seleção e contar boas histórias aqui. Então, se você quer participar do nosso canal, nós vamos deixar aqui, ó, embaixo o link da inscrição de um briefing, né? Que é um questionário, onde você vai dizer quem é você, o que você faz, para quem você faz, qual o seu diferencial em relação ao mercado, quais são as dores que você trata, enfim. E aí a gente vai passar para a nossa equipe, vamos selecionar os melhores, vamos entrar em contato, fazer o agendamento, e se você topar, vai vir aqui gravar com a gente, contar uma história maravilhosa para todo o Brasil. Não, por que não dizer, né? Todo mundo, né? Todo mundo. É isso aí, Gabriel. Perfeito. É isso. Encerrando aqui, muito obrigado, Marco. Tamo junto, meu velho. É isso. Agradeço a todo mundo também que está assistindo e fiquem ligados para os próximos episódios. Um tchau do Formigueiro. Formigando Podcast, o melhor podcast de empreendedorismo, network e vendas do Brasil. Até já.